Eduardo Downing, vice-comercial também do marketing do Náutico, está aqui para poder conversar com a gente. Seja bem-vindo aqui ao TimbuCast. A gente tem uma palavrinha, né, na semana passada, mas foi uma palhinha. Só que hoje a gente pode conversar com mais calma. Primeiro, para falar dessa questão do feirão. Acredito que são dois motivos para se prorrogar. Primeiro, a resposta do torcedor, que é muito positiva. E segundo, é claro, alguns pequenos problemas operacionais, e é preciso ter essa compreensão também, por isso que vocês estão fazendo essa prorrogação, não é isso, Eduardo? Bem-vindo aqui ao TimbuCast, meu velho. Fala, Renato, boa noite, torcida alvirrubra e todo mundo que está vendo o TimbuCast nesse momento, né? Boa noite, João. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? É isso, Renato. O feirão, ele, quando foi pensado aí, a gente tinha algumas metas, né? Tanto de número de sócios quanto de faturamento. E óbvio que a gente projeta isso, mas a gente não sabe exatamente o tamanho e a proporção que isso pode se tornar, né? E assim, os números realmente são absurdos, a gente tá muito feliz, é um sucesso absoluto. Talvez a gente não pode precisar ainda, mas um dos maiores da história do clube. E assim, a questão da prorrogação, ele vai por dois motivos, tá? Primeiro, pelo sucesso, eu queria antes exaltar isso, a adesão, o número de sócios, faturamento, tudo isso surpreendeu e superou todas as nossas expectativas, né? Mas principalmente também em respeito à torcida do Náutico, que a gente sabe, né, que dentro do sucesso vem alguns problemas. E aí tivemos alguns, sim, em termos de atendimento, através tanto presencial, um pouco de fila que espera, mas principalmente na nossa secretaria virtual, né? Nós preparamos para isso, criamos um Teambot, então acho que muita gente foi atendido. O número de interação, Renato, no Teambot é absurdo para uma primeira execução da inteligência artificial, então teve muita interação, mas a gente entende que ainda há um receio, que a torcida alvirrubra faz parte, talvez no próximo vai conseguir muito mais fácil clicar no link e fazer o pagamento, e isso se transforma em que você tira as dúvidas com o Teambot, mas você vai para a secretaria virtual ou vem no presencial para não ter nenhum risco. Então, que eu acredito que daqui a um ano, no próximo feirão, a gente vai ter isso muito mais fácil de ser resolvido. Então, trouxe alguns problemas em termos de fila, demora, espera na secretaria virtual. Para vocês terem ideia, a gente começou com uma equipe, que a gente duplicou já a equipe, tá? E realmente ainda isso não deu conta. E muita gente diz, por que não aumenta mais, não duplica? Porque a gente precisa treinar as pessoas. Então, uma aproximação que isso é certo na próxima vez que formos fazer o feirão é a gente treinar muito mais pessoas, porque em caso de necessitar, a gente vai chamando para isso. Não adianta, Renato e João, neste momento, a gente trazer mais pessoas que não saibam atender. Então, esse foi um grande desafio, mas muito pelo sucesso, Renato, a gente está muito feliz. É um trabalho exaustivo de toda uma equipe, né, do Náutico, de funcionários, colaboradores que estão sem dormir praticamente nesses 7 dias, mas que a gente anuncia essa prorrogação com muita satisfação, entendendo que é um sucesso e em respeito ao torcedor que não conseguiu, por algum motivo, ele tenha mais 2 dias para aderir aos descontos e, obviamente, quem está inadimplente também aderir ao desconto para ele. Então, esse é o resultado, mas estamos muito satisfeitos com isso, tá? Eduardo, assim, a gente está vendo o resultado do feirão, é porque o torcedor, obviamente, as condições são muito boas, mas o torcedor está querendo consumir o clube, né? O torcedor está dando a resposta pelo acesso que foi entregue a ele, e daqui a poucos dias, dá para dizer, menos de um mês, a gente já tem jogo, né? Então, provavelmente, esse público que vai ter na primeira partida também vai ser muito alta. Já tem planejamento para recepcionar esse torcedor, para ter ação, para que o clube consiga vender produto, vender ação, tanto de patrocinador quanto realmente numa sexta-feira à noite. Já tem planejamento para esse primeiro jogo da temporada? João, na verdade, se eu falasse que tem, eu estaria mentindo para vocês e para a torcida alvirrubra. Ainda não deu tempo, né? Porque a gente vem de um acesso que a gente teve que programar várias ações de reestruturação, principalmente no que diz respeito ao que a gente pôde fazer de estruturação física no centro de treinamento. Poucas pessoas sabem, mas a gente vai divulgar. Mas fizemos algumas adaptações no centro de treinamento. Isso passa pelo comercial, passa pelo marketing também. Então, é um conjunto de ações de outros alvirrubros, de pessoas que ajudaram. Então, focamos muito em 2 ações. O feirão e também uma estruturação, principalmente do centro de treinamento do Náutico, tá? E aí, depois, Renato, posso até falar, mas assim, a gente teve, por exemplo, o quarto dos jogadores
no hotel, eles foram todos pintados e reformados, né? No ponto de vista estético e também, assim, foram feitas várias ações e intervenções, porque onde jogadores concentram, e, por exemplo, hoje foi a apresentação de jogadores e eles vão passar uma temporada lá, né? Então, é uma exigência da comissão técnica, de todos que fazem o futebol do Náutico, e eu digo o seguinte, eu disse para minha equipe e digo para vocês, quando a régua aumenta lá, aumenta para a gente também. Então, a gente trabalhou muito e conseguimos, por exemplo, através de um grupo liderado por torcedores e do comercial do Náutico, porque a gente sempre está em conjunto, trocar todas as televisões dos quartos dos jogadores, onde eram televisões antigas que, por exemplo, não tinha acesso a Netflix, internet, essas coisas, a gente precisava de uma estrutura melhor, então conseguimos trocar todos os televisores do quarto de jogadores, colocamos uns adesivos alusivos ao clube também para chamar a atenção do jogador e mostrar a importância da força da marca do Náutico, e o feirão também, que realmente a gente vem estruturando isso há tempo, criação de inteligência artificial, desenvolvimento de tecnologia, equipe de atendimento, qual seria a reformulação dos planos. Então, assim, não é uma coisa, são várias ações. Em relação aos planos, foi um pedido da torcida simplificar, porque, assim, de verdade, eu fico pensando, Renato, quando eu não estava na gestão, como torcedor, qual era a minha dificuldade? E eu tinha uma dificuldade de entender, o branco de paz faz o quê? O outro, vermelho de luta. O vermelho de luta não ia para o vermelho, o branco de paz ia para o vermelho. Então, nós conseguimos simplificar, né? Então, hoje temos o Caldeirão, a gente sabe 100% do Caldeirão, temos o Hexa, que dá 100% no Hexa e no Caldeirão, temos o vermelho, que dá 100% no vermelho, no Hexa e no Caldeirão. Então, isso fica muito mais simples do torcedor entender, ao mesmo tempo que também conseguimos contribuir com todos, né? Aquilo que o torcedor do Náutico mais pede, dar acesso a todo mundo. Então, temos planos para todos os gostos, tá? Então, assim, só respondendo a pergunta de João, não conseguimos ainda trabalhar o primeiro jogo da temporada, mas vai ser trabalhado, João. Terminar o feirão vai ser o próximo passo agora, preparar isso aí também, tá? Chapo, tem pergunta para fazer, Chapo? Era essa a pergunta da operação de jogo, mas o João já fez, já se antecipou aí, já está muito bem explicado, inclusive. Eu queria saber, Eduardo, sobre essa questão dessa camisa de transição. Já tive que puxar o assunto para uma coisa que eu gosto bastante, né? O Náutico vai continuar usando Diadora, então, nos jogos que disputar, mas uniforme de treino, concentração, toda a Renato, pergunta para ele do jogo. Desculpa, aproveita que a gente levantou esse assunto, não tem como usar da Timbu Shop, não? Vou aproveitar e perguntar. Vai ficar usando esses uniformes de transição? E aí a pergunta que o Chapo fez, obviamente é uma questão, eu não sei como é que o clube procede em relação a isso, mas a própria Timbu Shop tem uniformes alternativos que costuma vender e alguns que ficaram muito bonitos. Já se chegou a alguma negociação? Porque eu vi, inclusive, que na reapresentação dos atletas, os calções que estavam sendo utilizados tem a marca da Timbu Shop, né? Vai ser um processo realmente de um padrão de transição. Por quê? Né? Primeiro porque o nosso tinha acabado da Diadora, todo o material de comissão técnica, e a nova fornecedora também não tem tempo hábil para entregar. E aí, dessa forma, ficou decidido que seria um material de transição. Tá? Então, realmente, a gente vai usar isso até chegar o material do novo fornecedor. E em relação a Timbu Shop, sim, foi conversado, mas pelo volume, por tudo, não tem condições de ser tudo Timbu Shop. Então, o calção foi Timbu Shop e a camisa a gente fez, obviamente, com a ajuda do nosso maior patrocinador, que é a Sport da Sorte, né? Então, que eles contribuíram para que a gente pudesse fazer. Então, vamos até o início do ano, chegar, para a gente usar nesse material de transição, chegando novo, a gente coloca o novo para que a equipe lá, principalmente quem está no centro de treinamento, utilize, tá, Renato? Então, realmente vai acontecer dessa forma aí. Tinha alguma tem data? Se tem data da Reebok? Tem data, assim, da nova fornecedora? Vocês já conseguiram bater o martelo em relação a isso? Veja, data precisa não, tá? Mas temos uma média, né? Então, assim, o que se acredita é que a gente chegue em pelo menos início de março com tudo pronto. Cada clube tem a sua política, e o Náutico, por decisão de política, e eu acho que Luciano Leonídio falou isso aqui no Timbucast, não vai colocar nada nos atletas antes que a loja esteja abastecida. Então,
Isso é uma decisão que a gente não muda, assim, em termos de... Tem outros clubes, por exemplo, o Santa Cruz fez agora, ele já vai começar a jogar. Então, assim, não se tem data, mas a previsão é que no início de março nós temos. Então, talvez, Renato, possamos jogar as finais do Campeonato Pernambucano, assim, estando já com o novo fornecedor. Se não, se tiver algum atraso, o início da Série B. E até importante essa questão, porque o torcedor sofreu agora com essa falta de padrão da Diadora, né? E aí você começar a utilizar um padrão novo e sem ter esse padrão à venda, você tá perdendo dinheiro, né, João? Tá perdendo dinheiro, né? Não, pô. Perde completamente o hype do lançamento, da venda, o time. Principalmente se tiver algum evento de lançamento que possa trazer a torcida para os aflitos ou para qualquer local de lançamento, você poder comprar a camisa na hora, assim, é uma experiência completamente diferente. Você ver a camisa e não poder comprar, para mim, velho, eu prefiro não ver, não. Eu prefiro segurar a ansiedade. Fazer uma pergunta para o João. Mas aí você me pede um comentário. E já eu não sou repórter, não. Aqui eu queria Renato. saber o seguinte. Atos entrou aí. Olha, rapaz. Tudo bem, Eu Atos? tenho uma pergunta para fazer. Pois faça, já estamos aqui. Olha, quero que você pergunte ao Downey o seguinte. Veja só, pergunta direto no coração, digamos assim. Navalha quente, estilo Belchior. 50 anos se passaram, desde a década de 60, 70. A torcida do Náutico, ou ela parou, ou ela não cresceu. Isso é um fato. É só olhar as pesquisas. A gente está muito atrás de Sport, a gente está muito atrás de Santa Cruz. Já teve uma proximidade muito maior. E a gente está vendo um avanço dos clubes do Sudeste acontecendo no estado, principalmente no interior. O Flamengo vem ganhando muita torcida. Essa bomba não é do Downey. Ele está aí no Náutico há um ano e pouco. Isso é um processo histórico que aconteceu nos últimos 50 anos. Mas o que o Náutico vai fazer para tentar mudar essa linha histórica que está acontecendo? A pergunta de Atos, ela diz assim, essa é uma bomba que não é de Downey, essa é uma bomba histórica do passado do clube, passado, presente, enfim. Que o Náutico ele tem, como a gente sabe, entre as três torcidas aqui no Recife, a menor delas, e a gente está percebendo um avanço muito grande, por exemplo, do Flamengo, principalmente no interior e tudo mais. O que é que hoje, no marketing do clube, vocês enxergam para frear esse avanço e estimular, claro, o crescimento da torcida, buscar novos adeptos, enfim? Atos, boa noite, né? Também é um prazer te responder aí. A gente entende, Renato, que é um processo de crescimento. Não dá hoje, e aí que nem Atos falou, é um processo antigo que vem. Então não dá para a gente abraçar tudo de uma vez só. O que eu falo com a equipe é que à medida que vamos crescendo, a gente precisa ir criando novas conexões, né? E entendemos que esse é um problema, que a gente atingiu o interior, e não só o interior, mas a comunidade, as escolas públicas, trazer mais esse torcedor, como, por exemplo, vimos uma ação do ABC, né, que foi bem interessante. Então, assim, tá no nosso escopo, a gente precisa criar um planejamento para isso, já estamos conversando internamente sobre isso, a gente vai precisar criar um plano de ação, mas dentro das prioridades, Atos, neste momento, pelo braço que se tem, a gente ainda não consegue chegar nesse ponto, tá? Então, qual é a perspectiva, falando sobre isso? É que possamos iniciar o ano com toda a estruturação que é necessária para o departamento, nas principais demandas que se tem, para que lá para quando a gente estiver em fevereiro, março vai estar mais tranquilo, a gente já começa a fazer um plano de ação para isso. Qual seria um plano de ação para isso, Renato? A gente fez uma ação esse final de semana com o Timbu e a Timbua, né? Ou a nossa mascote, que levamos para uma comunidade, tá? Foi um pedido de alguém que faz parte do centro de treinamento. Cara, é um resultado, é um impacto gigante. Então, apenas você levar os mascotes para a comunidade, tá mexendo com tua marca e, quem sabe, ali não desperta na criança o amor pelo Náutico. Então, esse é o trabalho, tá? Seria primeiro a gente desenvolver algumas discussões, levar nossos mascotes, isso para o interior e para as comunidades e tudo isso, para a gente desenvolver mais esse sentimento da torcida do Náutico. E um outro patamar que a gente acredita, Atos e todos que estão escutando, que o processo de escolinhas bem estruturado,
Não é de qualquer forma, tá, Renato? Existe um processo que já estão colocando, inclusive na minha pasta, foi um debate no Conselho Deliberativo, que os esportes olímpicos e amadores venham para a minha pasta, que é a pasta de comercial e marketing. E por quê? Né, que foi uma discussão grande lá no Conselho. Não é para que a gente possa acabar com isso, é para que a gente possa prototipicar, para que isso vire um produto do clube. E, por exemplo, quando que colocamos as escolinhas do Náutico e a gente consegue colocar isso como um produto, e alguém do interior, ele vai comprar esse produto para ele poder ser remunerado, o clube também, a gente desenvolveu o clube, a gente consegue criar braços. Não é o clube que está indo até o interior, a gente vai conseguir criar diretrizes para isso. Então, Isso que é uma franquia? uma espécie de franquia. Como tem então, assim, desse jeito, João, a gente consegue sim chegar no interior de forma viável financeiramente. O clube não vai ter desembolso, pelo contrário, o clube vai ter retorno financeiro ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo a marca. São dois pontos que a gente já vem trabalhando, e para não criar uma perspectiva também que é irreal, é que não seja ainda neste primeiro momento, mas ali entre fevereiro e março a gente já começa a mostrar isso para o mercado, chamando, pessoal, o Náutico tem esse modelo aqui, que é remunerado dessa forma, então quem quer, venha até a gente e nos procure, que a gente vai fazer o desenvolvimento nos interiores. Você estava falando a respeito de estruturar o CT, né, que foi uma das exigências da comissão técnica, e mudanças foram feitas no hotel. Como é que está em relação ao alojamento da base? Aquele alojamento ele ainda funciona? O que é que vocês fizeram em relação àquela estrutura que era o antigo alojamento dos jogadores principais, né? Depois, quando chegou o hotel, tudo foi transferido e ali ficou para a base. Teve intervenção lá também? Teve intervenções, tá, na base, longe do que a gente imagina que é o ideal, tá, Renato? Acredito que o processo de base, que foi uma grande também intervenção da nova comissão técnica, é que a base do Náutico realmente agora está atrelada ao profissional, no papel do Dudu Capixaba, que tem esse poder de entender que o cara é a base e levar para o profissional. Então, quando eu trato sobre base hoje, por exemplo, comercialmente eu trato com o Dudu Capixaba, tá? E aí tivemos intervenções recentemente, alguma reforma lá existe, tá? Tu perguntou, existe lá, mas teve reformas estruturais, pintura, mudança de quarto, tirou as camas e refez e colocou novas camas, os colchões que nós colocamos para o profissional, da Ortobon, que vocês acompanharam, os colchões que eram do profissional foram para a base, para melhorar também. Então, assim, houveram intervenções e neste momento está sendo construída uma academia ao lado do alojamento. Está sendo construída uma academia pelo clube, maior do que a do profissional, inclusive, e recentemente acabamos de fechar com a academia, vamos anunciar que essa academia ela vai patrocinar a academia do clube. Então, os equipamentos, que é caro para o clube neste momento, eles vão ser patrocinados por esta academia, que a gente, como ainda não assinou o contrato, eu não posso ainda falar, mas vai ser assinado talvez nessa semana ou na próxima semana, e aí a gente vai ter uma academia ok, né, para a base. Isso influencia muita coisa, Renato. A gente pensa às vezes que é pouco. O Thalecinho vai ganhar um músculo, né? Cara, a gente pensa que é pouco, a gente pensa às vezes que... Mas isso vai refletir muito no trabalho de base integrado ao profissional, tá? Então, vem tendo, não é ainda, é de longe o que a gente espera, mas eu acredito que nesse processo de crescimento e profissionalização está no caminho certo para a base melhorar também. João? Mas assim, a gente subiu para a Série B, né? Então as perspectivas aumentam em relação a tudo, e a expectativa, assim, em relação ao orçamento da torcida, acho que está todo mundo esperando esse orçamento pro ano que vem. Falando assim da parte do marketing, a gente pode esperar um aumento de quantas vezes em relação a esse ano dos valores ganhos por patrocínio? Boa pergunta, João. A gente vem trabalhando a renovação e a prospecção de novos patrocinadores, né, obviamente. E assim, João, sendo assim bem direto a tua pergunta, o nosso Media Kit, ele elevou em 2 vezes, tá? Então, quando a gente apresenta um Media Kit do ano passado para o fornecedor e o desse ano, é como se tivesse duplicado o valor comercial de cada parte. Óbvio que a gente vai negociando caso a caso, de repente nem todo mundo consegue duplicar, a gente precisa abrir mão de alguma coisa ou talvez fazer uma permuta, né, no que ele tenha. Então, assim, a gente vem trabalhando, mas
de bate-pronto, se você quiser mais ou menos isso, é duplicar o valor, tá? Até porque também as marcas entendem, eu acho que é normal, entendem que no mínimo duplica a visibilidade que ela tinha na Série C para o que ela vai ter na Série B. Então esse é o grande poder e que inclusive o presidente falou em várias reuniões de conselho que o acesso dá. Quando a gente fala de acesso, a gente está falando obviamente de quanto é que a gente está faturando a mais no feirão, quanto é que a gente está faturando a mais de patrocínio, quanto é que o clube está ganhando porque a gente está na Série B. Então você vê a necessidade e a importância da gente estar numa divisão maior do que a Série C, que não era o lugar do Náutico. Atos, ou Chapo? Renato, o feirão do Náutico, ele é um sucesso total. O Náutico iniciou esse feirão e assim que teve uma resposta do futebol, né, do campo, né, o Náutico acabou o ano bem, né, conseguindo seu objetivo. A gente tem um impacto que está acontecendo nesse feirão. Se o torcedor que está aqui escutando a gente não sabe, esse ano de feirão é um sucesso total. Assim, explodiu todas as metas, tá? Mas eu acho que dá para avançar muito mais, tá? Dá para ser um case de sucesso para o Brasil inteiro. Eu acho que se o Náutico avançar no feirão, pode ser uma referência para o Brasil, que vai acabar copiando. Então, eu queria a visão do Downey sobre isso, sobre os avanços, já pensando no ano que vem, como vai ser o feirão no ano que vem, se pretende aumentar, porque eu acho que tem uma margem muito grande aí para aumento, tá, Renato? Parte da tua pergunta, Downey até respondeu sobre, inclusive, ampliar a estrutura de atendimento. E aí eu vou falar do começo do teu questionamento, Atos, porque o feirão já é um sucesso, como você estava até explicando para a gente, mas dentro desses 2 dias, como é que está assim de meta? Não, vamos tentar agora esticar ao máximo, porque tem uma margem, a gente está vendo que o torcedor está buscando. Como é que está agora esse planejamento a curto prazo? Veja, Renato, é o seguinte, o feirão está com a demanda reprimida ainda. A gente está falando de último dia. Para você ter ideia, a gente bateu o recorde de faturamento hoje, em relação a todos os dias do feirão. Ou seja, isso mostra que ainda tem torcedor que está fazendo. Fazer comparativo desse ano do ano passado. Agora, neste momento, a gente já bateu 2,5 vezes. Tá? 2,5 vezes. A perspectiva era que a gente duplicasse de meta. Mas hoje a gente já bateu 2,5 vezes. Ou seja, muito possivelmente, essa é a nossa ideia, que a gente triplique o valor e tanto em número de sócios, faturamento do ano passado. Então, assim, realmente é um sucesso muito alto. E esses 2 últimos dias, Renato, além de atender quem não foi pela questão que a gente já comentou, eu acredito que vai fazer essa diferença para a gente chegar em 3 vezes o faturamento. E nossa inteligência artificial, não sei, acredito muita gente, a gente fez 30 mil disparos, né? Foi para o WhatsApp, né? Então cada um com prompt. Aquele que era, por exemplo, do Todo Mundo é Náutico, que é um plano hoje gratuito, a gente mandou. Você está com um plano gratuito, vamos migrar para um plano que você tenha mais benefícios e consiga ajudar o clube. Então esse foi um prompt específico para aquela base. Para a base de inadimplentes, mandamos outro. Então, assim, mandamos 30 mil e isso tem repercutido, fora o Instagram que fizemos, acho que não sei se vocês viram, mas ela e Guilherme gravaram que a gente está impulsionando isso no Instagram. Então, são metodologias empresariais que a gente não está colocando, não é o Náutico, a gente está falando um modelo empresarial que dá resultado. E isso tem trazido muito resultado também. Então, eu acredito que nesses 2 próximos dias, além da gente pegar essa demanda que estava insatisfeita pela demora e por tudo, a gente está pegando uma demanda que ainda vai ter de faturamento, tá? E aí, só um detalhe, dentro do aprendizado que sempre tem, né, a cada feirão, para esse próximo ano, a gente sabe que tem a questão da internet, o acesso, você pode fazer tudo online, mas criar pontos físicos em locais específicos do interior, será que isso tem, de certa maneira, algum efeito prático de conseguir uma captação maior? Por exemplo, um ponto em Caruaru, um ponto em Garanhuns e um ponto em Petrolina. Estou falando de uma maneira hipotética. Vocês pensam nessa possibilidade também? A gente assim, o que a gente acredita é que a gente não tem base e números para isso. Então, eu posso estar falando uma coisa aqui, isso é muito bom, e posso estar falando uma coisa e ser só um custo. O que eu acho importante, Renato, e a gente já pediu, é que nosso departamento de marketing comercial e tal faça um relatório. A gente vai apresentar ao nosso diretor executivo, Luciano Leonídio, o relatório dos pontos positivos e dos pontos negativos.
Isso eu tô falando daqui para a próxima semana, não é daqui a 6 meses, não, é daqui para a próxima semana, porque esse relatório é que vai mostrar para a gente e a gente vai ter base de tomar as próximas decisões. Aproveito para mostrar ao torcedor, vocês, pô, que são pessoas que tragam ideias. Uma ideia como essa, por exemplo, até agora eu não tinha visto falar. Estou pensando agora quando você me falou, mas eu acho que é uma boa hipótese nas principais capitais, nas principais cidades do interior, a gente espalhar um ponto físico e entender essa demanda. Se for legal, a gente replica. Se não for, também a gente no próximo ano não vamos fazer. Então, assim, a gente quer contribuição. Precisamos de boas mentes, alvirrubras, que tragam ideias para que a gente possa no próximo melhorar. Mas pode ter certeza que o próximo feirão, seja ele quando for, esses erros eles vão ser diminuídos bastante e a gente vai trazer novas alternativas, trazer um brainstorm, trazer pessoas para que a gente possa melhorar as experiências que a gente teve nesse feirão agora, tá? Verdade, assim, tu citou um ponto muito importante na tua fala, que é a tentativa de conversão do Todo Mundo é Náutico para um sócio pago, porque para mim o único sentido, o único não, mas assim, o sentido principal de você ter essa categoria gratuita é criar uma base de dados para depois você converter isso em no valor para o clube, você transformar o cara de um sócio não pago para ser um sócio pago. Além desse prompt que está sendo enviado, que já é eu acho que já é um passo grande, porque eu não via isso acontecendo antes. A gente tem mais ações para tentar transformar essa categoria de sócio no sócio pago? Esse foi um grande... Quando nós chegamos ao Náutico, isso foi uma das grandes perguntas que eu fiz. Eu falei, beleza, qual o sentido da gente ter um plano freemium? Porque quando que a gente fala, toda empresa que tem um plano freemium, ele tem algum objetivo. Seja ele abrir o funil e converter, seja ele ter alguma outra ação que seja. E a gente não via no Náutico. Ele ficou freemium e ele ficou lá. Né? Então, assim, nosso trabalho para esse momento, esse feirão, foi fazer isso aí. Qual é a estratégia? Pô, se o cara é freemium, ele tem interesse no Náutico. Se ele tem interesse no Náutico, vamos converter ele no funil. Né? Então, a gente está falando agora de metodologia que se utiliza no marketing digital e nas principais empresas na área comercial. E assim, essa é a primeira, João. Essa é a primeira, assim, mandar o prompt e mostrar para ele a importância dele contribuir, porque a gente tá falando que o cara não paga nada, tem 10% de desconto no ingresso. Ele pode pagar R$ 34,90 e pode ter 100% de desconto no ingresso. Então, mostrar para esse sócio que ele consegue ter viabilidade financeira com o que a gente tá falando, entendeu? Então, assim, essa é a primeira grande ação. Teremos outras que a gente ainda não trabalhou, não pensou, mas teremos outras ações para a gente fazer durante o ano, e eu não quero fazer apenas no feirão. Eu quero que durante o ano ele vá recebendo algumas e a gente vá trabalhando nessa base, quanto se converteu, porque a importância, João e Renato, são os números. Eu não acredito em nenhuma ação que a gente não traga números. Por exemplo, terminou o feirão. Equipe, traz os números, pega todo mundo náutico. A gente mandou para quantos mil pessoas? Vamos dizer que a gente mandou para 10 mil pessoas. Qual foi a conversão? Tá? Então, se a gente converteu 1.000, valeu a pena. São 1.000 pessoas que não estavam. Mas se a gente converteu 10 pessoas, isso não vai valer a pena a gente continuar com essa performance e colocando disparo, que tem um custo financeiro do disparo. Tudo é número. E vamos fazer todas as análises para a gente tomar as próximas decisões também quanto a isso. A gente está chegando aqui já perto do final. Atos ou Chapo, vocês têm uma pergunta? Eu estou satisfeito. Não, porque eu tinha uma pergunta sobre o Todo Mundo é Náutico, mas porque eu acho que está muito no começo. É porque eu acho que eles estão num processo de marketing. O Atos até falou, né, dessa contenção da torcida do Flamengo, por exemplo. E eu acho que o marketing do Náutico hoje está numa etapa de preparar esse ano. E esse negócio de aumento de torcida, brigar por torcida, é um plano a muito longo prazo. Eu vou aguardar novidades, eu não tenho pergunta a fazer, não. Eu vou observar. E o marketing é um negócio que eu fico dando pitaco, parece que eu estou criticando, então eu vou só observar e ver o que está acontecendo. Então, vou falar uma coisa que me veio à cabeça aqui, rapidão. Então, diga. Esse caso da camisa de transição pode virar um case? Me veio à cabeça. Para sempre. O Náutico sempre jogar esse pernambucano. Fala para ele aí, se isso não parece uma ideia a se pensar a longo prazo. O Náutico ter sempre uma camisa para jogar o pernambucano e lançar a nova camisa no Brasileirão
e aí tem essa camisa de transição, que é uma camisa que o Náutico pode vender diretamente. Sabe trabalhar com marca própria e com a fornecedora, os dois ao mesmo tempo. Sabe, o pernambucano não joga com a marca própria. Chava que está se aproveitando também desse contexto que a gente está passando agora de uma camisa de transição, se isso pode ser pensado pelo clube, por exemplo, em uma época de campeonato pernambucano, se trabalhar com uma marca própria, mesmo que se tenha uma fornecedora, mas uma transição, uma vez que a gente tem um campeonato principal no ano, que é o Campeonato Brasileiro, e durante o Pernambucano se utilizar algo de transição, um produto novo, algo que vocês pensaram disso? Depende muito dos contratos que são feitos com fornecimento de material esportivo, né? Então, assim, tem muitas cláusulas, eu não sei exatamente, Renato, porque aí vai depender muito do jurídico, né? Vai passar muito por isso. Não acredito que seja fácil, tá? Porque a partir do momento que uma fornecedora, ela entra no clube, a gente tem que lembrar que a fornecedora, ela entra às vezes com luva, tem um investimento. Hoje, todos os nossos fornecedores, estamos tratando de uma forma que ele também seja patrocinador. Essa é uma tentativa. Por quê? Porque a maioria dos fornecedores que tem interesse em estar no Náutico, obviamente a gente usa isso como contrapartida, a força da marca e do que ela pode ter, e que ela entre de alguma forma com investimento dentro do clube. Então, ela não deixa, você concorda que ela deixa de ser fornecedora, ela é fornecedora e uma patrocinadora, uma parceira do clube. Então, normalmente, a gente não tem como, por exemplo, dizer, você não vai estar no Campeonato Pernambucano, você vai estar na Série B, visto o investimento financeiro que ela também tem que ter, tá? Então, assim, não acredito que seja um caminho para isso. Nesse momento, a gente pensar numa transição ou marca própria, visto o nível de contrato que a gente vai ter com essa próxima fornecedora. Daqui a 2 anos, quando se encerrar o contrato, é um pensamento? Possa ser, tá? Possa ser. Mas assim, teremos algumas novidades durante a semana, não só o contrato com essa nova fornecedora, mas vamos anunciar alguns outros contratos do clube. E todos os contratos que o clube tiver, pode ter certeza que eles estão sendo trabalhados muito detalhadamente, para que a gente tenha não só a questão de ser um fornecimento, mas que ela seja uma parceira financeira do clube. Então, normalmente, tá? Pelo menos 90% eu estou falando aí, ela vai trazer luva, ela vai trazer retorno financeiro para o clube e não ser apenas uma fornecedora, tá? Eu acho que é um trabalho bem legal e a gente vai conseguir ter um resultado financeiro bastante efetivo também. Você está usando a camisa com os patrocinadores que tivemos nessa temporada, né? Tem Turquesa, tem Mente Vida, Esporte da Sorte, que é o patrocinador principal, temos também aqui a Concert, né? Final a da própria série. Quem que vai estar aí na próxima temporada? É um trabalho aí, assim... Esporte da Sorte eu sei que continua, né? Esporte da Sorte né? Tem um contrato em vigência, ainda está sendo negociado uma possível renovação, né? Estamos trabalhando em cima disso, mas muito envolvido também com o presidente e com o Luciano Leonídio. É um contrato maior do clube que é tratado realmente de outra forma, não passa exatamente pelo comercial, tá? É um contrato que ele é trabalhado à parte. Os demais, sim, tá? Estão sendo trabalhados todos esses. A gente está numa agenda de renovação. Marcamos com cada fornecedor uma agenda para que a gente vá tratando das renovações, tá? Inclusive, obviamente, das maiores marcas que são as mais complexas em termos disso. Mas, assim, espero que pelo menos 80% das marcas que estavam conosco, elas estão com interesse de renovar e estamos trabalhando, né? Por exemplo, Bruno teve semana passada lá em São Paulo e teve uma reunião com o pessoal da CIMED e foi uma marca, Renato, João e o pessoal da Timbucast, que eu acho que não interferiu apenas na área financeira. Eu acho que a CIMED foi uma marca que ela contribuiu de outra forma no clube. Ela trouxe o peso que a gente precisava para aquele momento. Era um momento mais difícil, eu acho, do clube. E assim, a gente trouxe para trazer marca, para trazer força. E foram também grandes parceiros. Então, assim, estamos negociando com todas as marcas. Acredito que 80% dessas marcas vão estar nesse próximo ano também. Eduardo Downey, muito obrigado aqui pela participação. Portas abertas para o Timbucast, para esse tipo de papo bom, papo esclarecedor, né? Assim, papo bem aberto. Sempre bem-vindo, viu? Não, sempre um prazer. Eu acho que eu lembro a última vez que eu estive no Timbucast por mais tempo, né? Fora foi no início do ano e a gente falou sobre todas essas possibilidades, né? E é muito bom, Renato, quando a gente vem agora quase um ano depois e a gente vê que 80% daquilo que a gente conversou lá se refletiu, né?
e principalmente com acesso. Então, assim, a gente está muito feliz pelo trabalho. Eu quero dizer à torcida alvirrubra que, apesar dos... óbvio que a gente vê as críticas de demora no atendimento, é óbvio, a gente filtra, a gente entende. Mas, assim, eu quero mostrar para a torcida, não justificando, porque vamos melhorar para o próximo, sem dúvida nenhuma isso, mas que estamos há 7 dias aí com a equipe empenhada 100%. Não é por desleixo, não é por... É realmente pela quantidade, foi muito maior do que, inclusive, do que nós esperávamos, mas que estamos aprendendo. É um processo de aprendizado para que no próximo não aconteça. Eu peço desculpas à torcida alvirrubra, aqueles que se sentiram incomodados, mas assim, a equipe está há mais de 7 dias sem parar. Né? Eu faço um agradecimento especial a essas pessoas, através da Futebol Card, que é Marina, que está aqui. Meu irmão, assim, eu ligo para ela, ela não tem mais voz para me atender de tanta demanda que ela tem. Mas isso não é desculpa, isso é apenas, obviamente, o respeito pela torcida do Náutico, entendendo que no próximo que a gente fizer, vamos estar muito mais preparados com todos os números, e não é que não vai ter problema, mas com certeza serão diminuídos. E sempre um prazer estar com o Timbucast, com todos vocês, sempre será um prazer quando vocês me convidarem a estar aqui. Mando um abraço para a torcida alvirrubra e todo mundo que sempre nos ajudou aí nesse processo também.